Como são muitos elementos aí nesse pano de copa, você selecionou alguns para poder ensinar agora. Isso, exatamente. Em alguns vídeos, até que a gente faz mesmo nos nossos canais e tal, eu já ensinei a usar o stencil de... Liquidificador? Isso, liquidificador. E aí as pessoas sempre perguntam, Vê, não dá para você ensinar tal coisa? Então eu decidi agora, quando eu vier nos programas, atender o que o pessoal pede para poder ensinar, né? Excelente. Que fica mais fácil, assim, eles aprendem o que realmente eles querem, né? E a gente tem essa troca legal. Aqui eu deixei adiantado já, eu pintei uma base com branco, tá? E aí no meu kit vai a base, o kit completo, ele vai a base acrílica, pra gente usar com carimbo, e vão 3 carimbinhos. Nesse caso, eu quis usar o da cereja, tá? Por que o da cereja, por que ele tá aqui nesse plastiquinho? Porque eu já passei adesivo permanente, é o mesmo adesivo que a gente passa na nossa tábua, para poder colar o pano, ó. Já passei adesivo permanente, e aí os 3 já estão com uma colinha. Esse adesivo eu passei da primeira vez que eu usei. Então, já tem umas 6 vezes que eu usei, aí a gente deixa aqui no plastiquinho e consegue usar depois, tá? Já tem também, aqui a gente já ensinou e também tem outros canais, né, do Vitrine do Artesanato, usando o carimbinho que a gente fez na última vez que eu vim aqui. Uhum. Então, o que eu fiz? Eu só adiantei, fiz a parte do carimbo, aqui eu tampei com uma fita, e aí eu fiz só as cerejinhas, tá vendo? Não quis fazer as folhinhas. Nada impede fazer as folhinhas, mas no pratinho aqui só as cerejinhas. Aqui eu não me preocupei em ultrapassar o risco, é bom a gente explicar, porque o bolo ele é bem escuro. Então, quando eu for pintar o bolo, vai apagar isso. Mas se eu estivesse pintando alguma coisa mais clara, o ideal era a gente passar uma fita aqui e proteger para que não pegasse nenhuma parte do bolo, tá bom? Bom, o que eu fiz então? Peguei um pincel menor. Aqui a gente pode usar um pincel molinho, de filamento leve, que a gente chama. Deixa eu só separar aqui que não precisa mais. Peguei o vermelho intenso. E aí, com o vermelho intenso, peguei um pouquinho de nada, tirei o excesso no pratinho. E aí, eu fiz uma basezinha colorida, ó. Não preciso fazer na cereja toda. Sabe aqueles pratinhos que tem uma decoração? Tá vendo, ó? Sim. É isso. É isso, só. Vou fazer de novo em outro, ó. Peguei um pouquinho e passei. Tá vendo, ó? Bom, no bloco anterior, o que a Verônica fez? Ela pintou as cerejinhas da mesma forma, usando vermelho. Isso, eu usei o vermelho intenso, que são cores que vão no kit. E ele ficou suave. Exato, que eu usei bem pouquinho, tá? E aí eu posso usar um pouquinho do verde também, o verde cítrico, pra fazer a pontinha aqui, ó. Verônica, eu tô vendo que você não tá pintando a cereja toda. A ideia não é pintar a cereja toda, a ideia é parecer uma estampa mesmo, tipo pop art. Feito na própria cerâmica, tá? Então, aqui eu vim com um pouquinho do verde. Se quiser mais escuro, pode colocar um pouquinho de verde pântano. Ó, bem pontinha do pincel. Aqui eu não vou fazer porque é a cauda. Bem pouquinho. Certo? Esperei secar, faço sombra e luz nos detalhes. Então, a gente vai deixar secar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou ensinando uma outra parte, tá? Ok. Bom, aqui eu deixei a imagem do liquidificador um pouquinho mais aberta, só para poder explicar um pouquinho o que foi que eu fiz, porque se a pessoa de repente não achar o vídeo e tal, aí já fica mais fácil. Aqui, ó, a gente tem um stencil que a gente chama de sobreposição. Então, tem uma parte aqui, preenchi tudo de vermelhinho, fiz essa parte aqui em cima, tá? Vejam que eu não preenchi tudo, ó. Então, tem uma parte que é o próprio tecido. Por isso que é muito interessante a gente trabalhar transparente em tecido de cor, tá? Em tecido colorido. Então, aqui eu deixei o próprio tecido. Depois eu peguei e sobrepus e coloquei essa outra parte, fiz a mesma coisa, ó, e aí a gente foi brincando. Aí tem a alça, depois a sobreposição da alça e etc. Aqui eu não quis fazer como no nosso desenho, eu não fiz a tampa em cima, então aqui pode ver que ele tá sem tampa. O que eu fiz? A tampa tá aqui, certo? Eu brinquei, ó, inverti e fiz a tampa caída no chão. Que bárbaro. Então, o que é interessante do stencil? É realmente a gente brincar com ele, não usar ele chapado do jeito que ele veio. Quando a gente fala chapado, significa assim, não só uma cor ou só de um jeito, a gente pode brincar com o formato dele. Aqui eu vou pegar vermelho também com pituá, vou preencher, ó, movimentos circulares. Verônica, você não está se preocupando se vai borrar nas laterais. Não, não tô. Agora eu só tô preenchendo, depois eu vou fazer os detalhes, tá?
quando você montou esse kit, você tem aulas, né? Tem algumas aulas online para quem comprar o kit, né? Tem, com sim. muitas explicações. Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar um pincel um pouquinho mais durinho. E aqui, ó, tá vendo que tem uma curvinha? Como eu não quis fazer ele dentro do meu liquidificador, então eu vou pegar aqui e vou preencher de vermelho, ó. Vou fechar, vou ligar os pontos, ó. Certo? Liguei os pontos, vou preencher tudo. E aí, o stencil tá feito. Eu posso deixar só assim? Não, porque eu não vou entender o que é. A gente até entende que é a tampa de alguma coisa, mas não consegue dar profundidade para ele. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o branco. Vou voltar o meu stencil aqui. Ó, só voltar na posição inicial. E aí, com um pouquinho de branco, não preciso limpar o pincel. Vou dar uma clareadinha aqui em cima, ó. Olhando assim não faz muita diferença, mas depois que a gente tira o stencil a gente vê a diferença. Ó. Tá vendo? Ó, já consigo ver a diferença de um lado para o outro, tá? Ainda com o mesmo pincel, vou pegar um pouquinho do meu café, cores que também vão no kit. Todas as cores que a gente está trabalhando são as cores do kit. Que vão no kit, né? Isso, vai bem completo. Então, cada peça que a gente trabalhou com as cores que vão no kit. Só com coisas que vão no kit. Aqui eu vou pegar um pouquinho de nada de café e vou fazer uma sombrinha, ó. Tinta na metade do pincel e faço a minha sombra. Tá vendo, ó? Já dei a profundidade. Sim. Ah, Verônica, mas o que a gente faz com essa partezinha aqui? No meu desenho eu fiz essa parte transparente, mas aqui, se eu quiser, eu posso fazer essa parte vermelha também, ó. Só juntar os pontos, ligar tudo. E aí, da mesma forma que nós fizemos com o branco, volto aqui, ó, com o stencil. Vou pegar um pouquinho de nada de branco e passo aqui em cima. Então, o stencil o stencil facilita muito a nossa vida. Mas não adianta a gente só preencher a parte dele. A gente tem que dar os retoques, tá? Dei o retoque. Vou lavar o pincel, mesmo pincel de filamento molinho. Vou pegar um pouquinho de nada do café e vou sujar, vou fazer uma sombrinha aqui, ó. Como se fosse um detalhe, ó. Agora, para finalizar, eu só faria uma luzinha um pouquinho mais forte, né? Aqui, ó, um pouquinho de branco. Posso fazer a mesma coisa aqui. E como o meu kit é mesmo arte na cozinha, que sou eu cozinhando, eu falo, né, que eu faço muita arte. Então, a gente vai fazer uma sujeirinha como se fosse um chocolate, tá? A tampa caiu do nosso liquidificador e aí acabou já suja de chocolate. Com um pincel molinho, a gente vem aqui, ó, e faz um formato de calda suja, ó. Sem se preocupar se tá redondinha ou se tá quadradinha, não tem o formato certo, tá vendo, ó? Fiz isso, vou lavar um pouquinho meu pincel. Gente, mas é uma perfeição. E aí, com o crisântemo, vou fazer um pouquinho de luz assim, ó. Pra parecer aquela calda bem brilhante. Você bate o olho, eu tô vendo direitinho o chocolate aí. Ó lá, ó. Certo? Bom, provavelmente a nossa cereja já tá sequinha. Agora a gente vai fazer a sombra do nosso pratinho. Por que é importante que a gente faça a sombra depois? Porque a cereja é como se fosse uma estampa, né? E toda vez que a gente tem sombra em alguma coisa, sombra na nossa roupa é estampada, faz a sombra em cima da estampa, tá? Não pula a estampa para fazer a sombra. Então, por isso a gente precisa usar um pouquinho, fazer a sombra já depois da estampa sequinha, tá? Vou usar um pincel um pouquinho menor, dessa vez um pincel mais durinho. E aí, eu ainda consigo ver o risco. Eu risquei um pouquinho forte. Como eu passei uma camada branca, de branco, mas bem levinha, ó, eu consigo ver meu risco. É esse risco que eu vou seguir. Vou colocar um pouquinho desses azuis aqui no pincel. E aí eu venho fazendo, ó, a voltinha. Pode passar assim por cima da cereja, não tenha medo. Onde o nosso azul ficar mais forte, às vezes não vai pegar muito, não vai passar a cereja, né? Não vai
aparecer a cereja, ó. Mas eu ainda consigo ver dela, tá vendo? Eu ainda vejo a nossa cereja. Então, não é um trabalho que foi em vão. Aqui eu vou colocar um pouquinho para dar uma curva. Por que eu tô usando um pincel durinho? Porque esse pincel, ele espalha melhor a tinta. Aquele pincel molinho, na verdade, tecnicamente, a gente chama de filamento firme e filamento suave. Só que a gente, quando vai pintar, acaba falando molinho e durinho, que fica mais fácil. Uhum. O durinho, ele espalha a tinta, ó. O molinho, ele só deposita. Então, quando eu quero fazer efeitos como a gente fez do chocolate, que eu depositei, então eu usei o molinho. Quando eu quero espalhar mais a tinta, eu uso o durinho. O durinho, perfeito. Senão o mole vai espalhar demais, exatamente. Né? Ó, aqui é a mesma coisa. O duro você tem um controle. Ó. Faço a curva. E espalho, ó. Tá vendo como é importante que o branco e a cereja estejam secos? Exatamente para que a gente possa espalhar. Porque, do contrário, se não tivesse seco, esse azul ia ficar mais clarinho, por exemplo, se o branco não tivesse seco. E podia virar um violeta misturando com o vermelho, tá? Tá. Aqui a mesma coisa, ó. A luz do meu desenho tá mais do lado esquerdo aqui. Então, eu vou colocar a sombra desse bolo aqui. E também no desenho eu fiz alguns grãozinhos aqui na mesa. Não tem problema, esses grãozinhos a gente faz, depois faz a sombra dele. Vou até fazer um que a gente tem um tempinho ainda. O grãozinho eu fiz assim, pincelzinho molinho. De novo, ó, eu vou depositar a tinta e não espalhar. Então, eu venho com o crisântemo, faço aqui um apertãozinho, ó, bem clarinho. Venho com um pouquinho de nada do café, escureço um lado. Com o branco, sempre limpando o pincel, tá, gente? Com o branco, ilumino o outro. E aí, eu vou pegar um pouquinho do azul e vou fazer uma sombrinha aqui, ó. Para mostrar esse detalhezinho, tá? Uhum. Então, sempre eu faço primeiro ele. Primeiro eu faço, ó, cada um vai ter um tamanho diferente. É como se fosse um grão ou um pedacinho de amêndoa, sabe? Primeiro eu faço ele, depois com o azul é que eu faço a sombra dele. Eu quis fazer desse ladinho o outro só para mostrar um pouquinho mais, ó. Tá vendo? Então, primeiro eu faço ele, depois eu faço a sombrinha dele. Tá certo? Lindo! Bárbara, eu fico do ladinho dela assim, olha os trabalhos prontos, olha o liquidificador prontíssimo. Sim. E o que é bacana nesse kit também é que a gente pode misturar os elementos, né? Porque eu não preciso obedecer aquele stencil. Não precisa. Como aquele amarelo, você fez isso. Exatamente, usei 3 stencils, 4, né, com a frase em um só.